Voltei para mais um episódio do Eggers Podcast. Bom, eu na verdade não sei se eu vou postar esse episódio porque vai ser bem espiritual e as coisas que eu acredito no meu íntimo. Vou contar uma situação no qual eu passei e o que é perdão para mim. Então, vamos começar. Tô bem nervosa porque eu vou ser bem vulnerável com vocês. Pra quem percebeu que o cenário tá diferente, é porque eu tô na minha mãe, ao invés de estar no meu pai, que é onde eu tava gravando. Então, eu vou ter sempre dois cenários, ou na minha mãe, que é esse aqui, ou no meu pai, que é como vocês viram nos últimos dois episódios. Então, hoje vamos falar sobre perdão. O, o que é perdoar? Perdoar, pra mim, é tu ter empatia pelo outro, pelo erro que o outro cometeu, seja ele pequeno ou grande, é tu ter empatia por esse erro e, de certa forma, entender por que a pessoa fez o que ela fez. Só que eu tô num dilema de perdoar ou não, porque eu não sei se eu consigo me colocar no outro lugar da pessoa e ter empatia por ela. E para mim, ter empatia é difícil quando eu não faria a mesma coisa que a pessoa fez. Isso é muito complicado. Eu entendo que todo mundo erra, eu já errei, eu já fiz coisas dos quais eu não me orgulho, obviamente, todo mundo erra. Mas a proporção do erro e a gravidade mexe muito mais comigo com do que do que outra coisa, assim. Eu já fui muito machucada nessa vida por pessoas que eu gosto muito, não só amorosamente, como também em amizades. E esse caso é uma amizade. E é muito difícil tu conseguir perdoar alguém se tu não entende por que a pessoa fez isso, ou que tu não faria a mesma coisa que essa pessoa. É muito difícil, porque tu não consegue se colocar no lugar da pessoa e pensar, tá, eu também faria isso. Tu fica se perguntando por que a pessoa fez isso. E não leva a lugar nenhum. Porque tu vai estar questionando o erro de outra pessoa. Só outra pessoa pode te dizer por que ela fez. E se ela já te contou o porquê e tu mesmo assim não entende, não tem o que fazer, sabe? Enfim. Uh, mas eu acho que perdão, eu botei aqui que perdão, de acordo com a Bíblia, é se perdoamos nossos irmãos, Deus nos perdoará. Mateus 6,14. Então, o que eu entendo, ele fala que se a gente perdoar os irmãos, ele vai nos perdoar. Então, se nós erramos, os outros vão errar e Deus vai perdoar todo mundo. E eu também achei outra definição, de acordo com a Bíblia, que é Deus perdoa quem se arrepende e que o perdão é um remédio para a alma. Ou seja, se arrepender. A pessoa se arrependeu? Eu sinto que não. Essa é a questão. Eu não consigo ver que a pessoa se arrependeu. Eu não consigo ver que a pessoa entendeu que me machucou. E talvez eu não queira ver. Talvez agora é muito recente e eu não queira ver que a pessoa realmente me machucou. E tudo bem, leva tempo. A nossa alma, nossa espiritualidade, tudo junto com o perdão.
Mas, pra ser bem vulnerável, eu não gostaria de perdoar. E eu sinto que isso me faz uma pessoa horrível. Porque eu deveria seguir a Bíblia, eu deveria seguir que Deus diz perdoar nossos irmãos para ele nos perdoar. Eu deveria seguir todos os conselhos de todas as matriarcas da minha família que falam sobre como a gente tem que perdoar os outros e seguir em frente. Mas a única coisa que eu fico me debatendo é, tipo, eu escutei num podcast que é sobre a gente querer ferir o outro da mesma forma que eles nos feriram. E eu sinto que eu tô nesse dilema. Tipo, eu quero que a pessoa sofra como eu sofri. Eu quero esse senso de justiça dentro de mim aflorado. E eu quero que a pessoa sofra como eu sofri, porque eu acho que é o justo. Só que não é assim. Quem decide que é o justo? Não só porque ela me machucou que eu tenho passe livre pra ir lá e machucar ela, sabe? Não é. Não existe isso. Não é um olho por olho, dente por dente. Isso era da época passada. Mas mesmo assim eu tenho um senso muito forte de tipo, eu gostaria que a pessoa sofresse do jeito que eu sofri. Isso não é certo. Eu sei que não é. Mas é o meu podcast e eu tô falando como eu me sinto. E é um saco. Eu gostaria de conseguir perdoar e seguir em frente. Eu gostaria de ser a pessoa maior e fazer isso. E eu sei que eu não sou nenhuma santa. Eu já errei com muita gente e erro constantemente, porque errar é humano. Mas quando tu erra e machuca alguém num nível muito forte, é muito difícil para essa pessoa ser a pessoa maior e perdoar. E ainda mais quando é uma situação em que tu não faria o mesmo. Eu comecei a rezar e ter uma relação com Deus depois que eu passei por situações em que eu me sentia completamente sozinha, que eu tava viajando fora do país. Vou até me emocionar um pouco. E eu me sentia sozinha e a única coisa que me deu força foi ir na igreja e rezar e saber que toda a minha família estava rezando para eu voltar com segurança e rezando para eu ficar bem. Eu sabia disso. E toda vez que eu entrava na igreja, eu lembrava disso, que a minha família estava rezando por mim, que eu estava com a minha e que eu estava rezando para mim, para minha família e me dando forças para continuar a viagem. E desde então eu venho rezando, eu venho fazendo afirmações, eu venho tendo contato com o universo. E é muito emocionante pra mim, porque eu não acreditava em nada. Antes de me perguntassem, eu falava que eu não acreditava em nada. Eu era o terror para minhas avós. Mas eu comecei a acreditar por questão de que eu me sentia protegida. Em saber que minha família estava rezando por mim, eu me sentia protegida. E saber que eu estava rezando, eu estava sendo escutada e meu anjo da guarda estava comigo. E várias coisas aconteceram na minha viagem. Eu posso fazer um episódio só disso, de tudo de errado que aconteceu. E mesmo assim eu voltei sã e salva, que era a prioridade, eu voltar sã e salva. Não foi uma viagem, tipo, não tava indo pro lugar duvidoso nem nada, mas eu tava com um medo, assim. E eu voltei sã e salva, e desde então eu venho tendo essa relação com Deus. E eu sei que ele nos diz que ele, pra ele nos perdoar, a gente tem que perdoar nossos irmãos. O outro, né? Mas é muito difícil. O perdão não é algo fácil. Não é, tipo, uma receita de, tipo, tá bom, tudo bem, eu entendi, é isso aí, vamos seguir em frente. Tipo, eu não acredito que consegue perdoar fácil. Eu acho que perdoar fácil, ou tu tá fingindo, ou tu é uma pessoa alienada. Porque perdoar é uma coisa muito difícil. E eu não falo só dessa minha situação. Eu falo no geral, assim. Ainda mais quando é uma coisa pesada, alguma coisa que, tipo, te fez sofrer. E E eu sei que não é justo eu querer ferir alguém porque ela me feriu. Não existe isso. Mas eu tenho essa sensação muito forte e eu fico muito triste porque eu gostaria de ser uma pessoa melhor. Mas eu gostaria que a pessoa soubesse que
eu teria feito tudo por ela. Eu teria atravessado o mundo para ter 5 minutos com ela. Eu teria dado o nome dela para minha filha. Sabe? Tipo, então perdoar alguém que eu amava num nível como eu jamais amei ninguém é muito difícil. Saber que essa pessoa me magoou por algo tão fútil para mim e estragou algo que era tudo para mim é muito difícil de perdoar. Eu ainda amo essa pessoa. Isso que é o mais difícil. Eu ainda amo essa pessoa, não parei de amar. Mas eu me amo também. E eu acho que a coisa que mais faz sentido é se perdoar. Eu me perdoar também por eu sinto que eu que inventei essa situação, sinto que eu que comecei a situação. E me perdoar por isso vem sendo difícil, eu venho repassando a situação inteira na minha cabeça e pensando o que eu poderia ter feito de diferente para isso não acontecer. E isso vem me deixando completamente louca, porque óbvio que não tinha, eu não posso voltar no passado e mudar o que eu fiz. Então me perdoar também vem pesando bastante. E é, acho que se perdoar é difícil também. Se perdoar por ter se colocado numa situação ruim é muito complicado, porque é mais fácil a gente perdoar alguém do que se perdoar, pra ser bem sincero. Porque parece que pra gente ter empatia por nós mesmos é muito mais complicado do que ter empatia pelos outros, sendo que deveria ser o contrário. A gente deveria ter muito mais paixão, muito mais amor por nós mesmos do que por outra pessoa estranha. Então, eu tenho. Acho que primeiro pra perdoar outra pessoa, eu tenho que me perdoar. Por ter, porque eu sinto culpa de ter criado essa situação. Não é necessariamente minha culpa, as coisas só acontecem. Às vezes a gente não sabe o plano de Deus de, de tudo, sabe? Mas a gente, mas eu sinto culpa. Sinto muita culpa. Eu sinto que se eu não tivesse saído mais cedo tal dia, isso não teria acontecido. Eu sinto que se eu não tivesse me aproximado dessa pessoa, da outra pessoa, isso não tinha acontecido. Eu sinto várias coisas que se eu pudesse voltar no tempo eu faria diferente. Eu me arrependo. Porque eu não queria passar pelo sofrimento que eu tô passando agora. Eu não queria ver uma relação que eu falava para todo mundo que era boa para mim sendo destruída por um terceiro. Eu venho rezando bastante, me conectando. Eu acredito em energia, acredito em Deus, mas eu também acredito em manifestação. Eu acredito um pouco em todas as religiões. E todas as religiões falam que perdoar é um ato simbólico e é bom para a alma. E eu sei que perdoar é um passo, mas é muito difícil. É muito difícil tu perdoar alguém que tu não faria a mesma coisa. Ainda mais alguém que foi tudo pra ti. Eu acho que eu ainda tô muito machucada pra perdoar essa pessoa. E não é justo com ela que eu demore tanto tempo assim. Mas é o processo e é como eu me sinto. Eu sou muito intensa. Eu amo uma pessoa muito intensamente. Eu amo uma pessoa como se meu mundo fosse acabar amanhã. E eu boto essa pessoa num pedestal tão grande que para ela sair de lá, ela tem que fazer uma coisa muito ruim para mim. Mas quando ela faz, eu vou detestar a pessoa. E eu não vou querer nem ver ela. Não posso nem chegar perto. Já teve um caso de eu sair do lugar porque eu não podia estar perto da pessoa porque me fazia fisicamente mal. Eu sou os dois extremos.
Então, acaba que quando a pessoa me machuca e ela sai desse pedestal, para ela voltar para esse pedestal é muito difícil mesmo. E eu sei que ela não precisa voltar pro pedestal, e deveria existir um meio de tipo, eu te perdoo, podemos continuar nos falando, mas tu não tá mais nesse pedestal da minha vida. Só que para mim é muito difícil, porque eu não consigo ter esse meio, eu sou muito 880. E eu trato isso na terapia, e eu já e eu e eu sei que existem pessoas que são assim, que são 880, né? Sou diagnosticada com isso. Então, eu sou intensa, diagnosticadamente falando, com a minha médica. Então, é muito difícil não detestar a pessoa, porque porque eu ainda amo ela, mas eu detesto as ações dela. Eu detesto que ela me magoa. Eu detesto que assim, ela resolveu diminuir o que a gente tinha e enaltecer outra pessoa. Eu detesto toda essa situação. Eu acho deplorável. Eu acho uma das piores situações que eu já passei na minha vida. Eu posso estar sendo extrema, eu posso estar fazendo drama, mas eu sou dramática. Eu sou intensa, eu sou dramática. Esse é como eu sou. Eu não tenho como mudar como eu sou. Não foi minha terapeuta que me mudou, não vai ser tu que vai me mudar. Eu sou desse jeito. E então achar esse meio termo seria achar o perdão. Seria perdoar a pessoa e seguir em frente. E não botar nesse pedestal, mas também não detestar a pessoa. Isso aqui é muito difícil para mim. Quando pessoas me machucam, eu tendo a recuar e ficar sozinha e querer ficar só no meu quarto, sem ninguém. E ficar no meu mundo. E eu acho que eu, pra ser bem sincera, eu vou começar a chorar. Mas eu nunca perdoei ninguém. Eu nunca precisei perdoar ninguém. Eu só cortei as pessoas fora da minha vida. Eu nunca precisei tirar um tempo e entender o que aconteceu e perdoar a pessoa. Porque eu só tirava essas pessoas da minha vida. E eu era muito radical. Como eu disse, 880. Mas crescer e virar adulto é entender que talvez não dê pra ser 880. Tem que existir um meio. E esse meio é o perdão. Mas é difícil. Não é uma coisa rápida. É um processo. E pode ser um processo lento. Porque eu não acredito muito em perdão rápido, não. Perdão instantâneo, pra mim, não existe. E esse processo é o processo que eu tô. Eu sinto, minha mãe falou pra mim uma coisa, que isso vai ser melhor pra mim do que pra outra pessoa, porque eu vou estar progredindo, eu vou estar evoluindo, eu vou estar crescendo perdoando outra pessoa. Isso vai me amadurecer e me tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa com uma alma mais limpa. E eu acredito nisso. Eu acredito que isso vai me evoluir como ser humano. Mas ao mesmo tempo eu ainda tô muito machucada. Eu acho que perdoar não é fácil. Se tu tá passando por alguma situação em que tu sente, não sabe se deve perdoar ou não a pessoa, a primeira questão é tu ter empatia por ela. Se tu tem empatia por ela, tu não precisa entender a situação, mas se tu tem empatia por ela, já é um passo. Agora, se tu não tem, eu não sei o que tu pode fazer. Tu tem que ter empatia. Tá sendo muito difícil essa parte pra mim. Porque em toda situação, eu me coloco na situação e penso, o que eu faria? Será que eu teria feito o mesmo que ela? E a resposta é não. Daí esse é o problema, entendeu? Esse é o X da questão, no meu caso. Mas eu fico tentando seguir o que Deus disse na Bíblia, que é perdoar nossos irmãos para ele nos perdoar. Mas é um processo. Não existe perdão instantâneo. Perdoar tem fases. Porque tu sofreu um luto.
pela amizade, o relacionamento da pessoa. Tu sofreu um luto quando tu perdeu isso. Quando a pessoa errou contigo, tu sofreu um luto. E eu acho que eu ainda tô no meu processo de luto. Não sei qual o estágio, mas eu ainda. Que tem 5 estágios de luto. Mas eu ainda tô nesse processo. E ainda não tô na aceitação. Talvez quando eu estiver na aceitação eu consiga perdoar essa pessoa. Por enquanto, infelizmente, eu não consigo. Mas se tu consegue perdoar alguém, vai ser a coisa mais nobre que tu pode fazer. Isso, como Deus disse, vai curar a tua alma. É um remédio para a alma. Tu curar o que essa pessoa feriu sozinha, perdoando ela. Mas é muito difícil, porque tu não deveria estar se curando de algo que não deveria nem ter acontecido. Porque eu fico com esse senso de justiça de tipo, não é justo. Mas o mundo não é justo, como diz meu padrasto. O mundo não é justo, Isadora. E eu tô percebendo que o mundo não é justo. Que merda. Que merda. Tipo, eu não sei mais o que falar do que merda. Que merda que a gente tem que passar por isso. Que merda que as pessoas nos machucam. Que merda que a gente tem que perdoar coisas que a gente nunca faria. E que merda que amizades e relacionamentos acabam. E que merda que as pessoas te machucam. Esse foi meu desabafo. Mas eu sinto que tudo acontece por um motivo e eu tenho certeza que essa situação, eu perdoar alguém, vai fazer eu evoluir como ser humano. Porque eu vou conseguir ser mais madura. E eu vou conseguir não descartar as pessoas da minha vida só porque elas erraram. Eu vou conseguir tentar entender um ser humano como outro nível. Não no 8, não no 80, no meio. E é um baita de um exercício para mim, de fé, de espiritualidade, de raciocínio, de amizade, de tudo. Então, é isso. Acho que eu falei mais do que da conta. Esse é o meu episódio mais longo. A Amanda vai ter trabalho de editar esse. Boa sorte, Amanda. Desculpa pelo episódio longo. Mas é um desabafo. É um desabafo de como me perdoar e de como perdoar outra pessoa. A verdade é que eu não tenho todas as respostas. A única coisa que eu posso dizer é sinta. Sinta as coisas. Sinta que a pessoa te machucou. Sinta que tudo que aconteceu não valia a pena tudo isso. Sinta todas as tuas emoções, inclusive as negativas, como é que eu tenho de, tipo, queria ferir a outra pessoa do mesmo jeito que ela me feriu, tipo, olho por olho. Sinta isso. Não é justo? Não é. É certo? Não é. Mas sente primeiro tudo que tu tem para sentir e depois respira. Se tu acredita em Deus que nem eu, ore, vá na igreja, fale com alguém que entende sobre isso e perdoe. Eu acho que sempre falo isso em todos os meus vídeos, mas é que eu acredito nisso. Eu sinto que tudo acontece por um motivo e com certeza, se tu tá passando por uma situação que tu tem que perdoar alguém, então essa situação para tu amadurecer, se fortalecer como um ser humano e conseguir exercer a ação do perdão. E o melhor de tudo é que tu vai conseguir se perdoar também. Eu ainda tô tentando me perdoar. Ainda tô vivendo todas as minhas emoções. Sinto que eu tô no estado da barganha. É barganha que se fala? Barganha? Do meu luto. Mas um dia de cada vez. Como diz minha mãe e meu pai. Os dois me falam isso. O que é engraçado porque eles são separados, então eles não sabem que cada um fala isso pra mim. Mas um dia de cada vez. E vai sentindo tudo que tu tem pra sentir. Não bloqueia tuas emoções. Ah, mas eu tô sentindo coisas ruins. Eu queria ferir outra pessoa. Não fere.
Mas sinta isso. Sinta que não é justo, que tu passou não é justo. Quem são as outras pessoas para dizer o que tu pode sentir ou não? Sente! E depois que tu sentir tudo, vai na igreja ou aonde tu for espiritualmente que vai te trazer algo benéfico, algo bom, tu vai se sentir bem, faça um reiki, não sei. E depois escreve um diário, eu escrevo tudo que eu tô sentindo. Tira um tempo pra ti. E depois desse tempo, se tu vê que tu consegue se perdoar, perdoe a outra pessoa também. Nossa. Esse episódio, com certeza, eu não sei se eu vou lançar ainda. Se eu lancei isso, eu posso falar qualquer coisa na internet, porque eu acho que esse foi o mais pessoal para mim. Por mais que eu tenha contado histórias no outro, e esse eu não contei muito bem, eu não me sinto confortável para contar, porque é muito pessoal. Mas, se alguém tá passando por uma situação que tá sendo difícil perdoar alguém, ou não sabe se deve perdoar essa pessoa, eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Me ajudou a fazer. Eu sinto como um desabafo. Meu podcast eu devia chamar de Desabafos da Isa. Ah, até que o nome não é ruim. Vou pensar. Meu pai odeia. Eu tenho que perguntar pro meu avô o que ele achou de eu botar Eggers podcast. Ele deve ter odiado também. Vou fazer uma petição pra eu tirar o Eggers. Podia ser Desabafos da Isa. Ah, eu gostei do nome. Vou falar com a minha irmã pra perguntar o que ela acha. Mas é isso. Obrigada por assistirem até aqui. Esse foi o episódio mais longo que eu já fiz. Mas foi o episódio que eu mais me abri e mais falei sobre a minha fé, sobre a minha vida e sobre como eu me sinto. E é isso. Muito obrigada. Beijos e até o próximo episódio.